Então, para continuar o nosso debate, quero passar aqui, a palavra para a companheira, guerreira, nossa senadora e presidenta do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, companheira Gleisi Hoffmann. Muito bem. Obrigada. Bom dia. Dizer da alegria de estar aqui com vocês, estar participando dessa reflexão e também dessa resistência e estar no berço aqui da luta, dos trabalhadores brasileiros que tanto estimularam e serviram de exemplo a tantos outros setores, países, estados brasileiros, fundamental para as conquistas dos trabalhadores. Queria fazer uma saudação muito especial ao nosso presidente do povo brasileiro e também presidente de honra do partido ao qual eu presido, o presidente Lula. Agradecer, Wagner, o seu convite para estar aqui, também cumprimentar o Wagner Freitas, nosso presidente da CUT, a Michele, que está aqui, o Aroaldo, que está fazendo uma boa apresentação aí para a gente, que é o secretário-geral do sindicato, também o doutor Davi, que teve que ir embora, a doutora Sofia, que fez uma explanação muito boa, muito didática. Eu acho que vale a pena a gente ter outras oportunidades com a senhora para essa exposição, porque nos esclareceu muitas coisas. Também o deputado Barba, Maria do Carmo, e eu queria dizer para vocês, trouxe um recado do deputado Vicentinho, ele me ligou quando eu estava vindo para cá, e disse que não pôde estar porque ele teve que ir com a mulher dele para o hospital. Parece-me que descobriram um problema de tumor e ele teve que acompanhá-la. Então, ele pede desculpas, mas eu disse a ele que eu ia falar para vocês e ele mandou reafirmar que está junto com vocês na luta. Gente, me coube aqui falar um pouco sobre qual a maneira que a reforma trabalhista atinge as condições econômicas e sociais de um país. Bom, o que faz uma economia próspera num país? É a renda disponível que nós temos, a renda em circulação. Da onde vem a renda de um país? Vem dos trabalhadores, das famílias e vem do Estado brasileiro. Então, quando nós temos mais renda disponível e mais renda na mão de mais gente, mais pessoas, nós vamos ter mais dinheiro circulando. Portanto, a capacidade de consumo é maior. E se o Estado estiver bem investindo e tiver visão de desenvolvimento, nós vamos ter mais dinheiro também do Estado, não só em programas sociais, mas em investimento. É isso que determina a riqueza de um país, o seu crescimento e o seu desenvolvimento econômico. Por isso que a reforma trabalhista, ela atinge brutalmente essa condição e atinge, sim, o desenvolvimento econômico e social do nosso país. A doutora Sofia já falou aqui, falou que o trabalho intermitente ou avulso exclusivo vai retirar dinheiro e vai colocar o trabalhador com menos possibilidade de ganhar. E isso vai ter impacto. O problema é que a reforma trabalhista ela não é uma maldade sozinha, ela é do conjunto de uma série de maldades que esse governo que está aí está fazendo. E só pôde fazer isso porque ele não foi eleito. Vocês já imaginaram o Temer fazendo campanha, dizendo, olha, é o seguinte, nós vamos aprovar a reforma trabalhista, vai ter o trabalho intermitente, o exclusivo avulso, nós vamos tirar direito de vocês, essa questão de direitos dos trabalhadores nós vamos rever, porque isso pesa muito na economia. Vocês acham que ele se elegeria com isso? Não, obviamente que não. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que acabar com um ciclo de governos progressistas, que tinham compromisso com a população, com o povo brasileiro, que estavam já no 4º mandato, os 2 mandatos do presidente Lula, mais um mandato da presidenta Dilma, e ela iniciava o 2º, tiveram que romper a Constituição, tirar esse governo para implantar um governo que pudesse fazer isso deslegitimado pelo povo. Por isso que lá no impeachment a gente dizia tanto, olha, esse é um primeiro passo de uma grande desregulamentação que vão fazer. Porque depois que rasgaram a Constituição uma vez e fizeram o que fizeram, um impeachment sem crime, aí para frente foi muito fácil. Qual que foi a segunda medida deles? A chamada PEC do teto, de dizer que por 20 anos os gastos públicos ficariam congelados e seriam reduzidos.
por 20 anos. Nós já estamos sentindo os efeitos dessa PEC do teto no orçamento de 2018. Só para vocês terem uma ideia, o corte na área da educação pública e superior é de 56%. Vocês têm uma faculdade que foi colocada aqui no ABC, que eu tive a oportunidade de visitar, presidente Lula, muito legal. Uma das coisas que o pessoal falou é que já não vai mais ter recurso sequer para custeio. Então, o que vai acontecer? O que eles estão colocando no jornal hoje, que eles vão dar autonomia para as universidades. Sabe qual que é a autonomia? As universidades vão poder fazer uma política de arrecadação de recursos, como elas acharem melhores, para se financiar. Eles vão acabar com o ensino público gratuito no 2º grau. Depois eles vêm para os outros. Então, eles cortaram 56%. Mas não para aí. O Sistema Único de Assistência Social, eles cortaram 98%. Estão diminuindo o Bolsa Família numa situação em que nós temos desemprego. E um programa de aquisição de alimentos que ajudava o trabalhador rural, também tiraram de 700 milhões para 600 mil reais. Eu só estou dando alguns exemplos, porque esse é o exemplo da fatídica PEC da Emenda Constitucional 95, que é a PEC do teto. Eles só não mexeram no recurso financeiro, que é para pagar dívida para os bancos. Isso está bonitinho. Só que, mesmo assim, a dívida pública está crescendo. A segunda medida legal que eles tiveram, antes da reforma trabalhista, foi a lei da terceirização. Vocês lembram lá o tanto que a gente lutou para não deixar passar? Pois passou a lei da terceirização. Retira a restrição sobre o trabalho temporário e terceirizado. Tudo pode ser terceirizado e temporário. E aí, para coroar isso tudo, veio a reforma trabalhista com a alteração da CLT, os 100 artigos que a doutora Sofia falou. E aí precarizou de vez as relações de trabalho. E olha, gente, que nós estamos falando aqui com categorias que têm uma proteção maior porque tem luta, porque tem sindicato, porque sabem enfrentar. Eu fico pensando aquelas categorias que não têm a força do sindicato que tem aqui do ABC, que tem que, muitas vezes, ter um sindicato pequeno ou ter que negociar com o patrão. A gente tinha conseguido direitos mínimos para as pessoas que eram muito exploradas, como as empregadas domésticas. Isso tudo está voltando atrás. Aliás, essa reforma, ela impacta todos os trabalhadores, mas impacta muito as mulheres, que já são mais penalizadas no mercado de trabalho e já têm uma relação diferenciada. E essa questão das empregadas domésticas, então, é um arraso, porque retira tudo que a gente tinha conquistado de direito mínimo. Então, o custo que isso tem para a sociedade é muito grande. O que acontece? Em crises econômicas, como nós estávamos vivendo uma, vem sempre a conta para o trabalhador pagar. Então, diminui o direito para você não mexer na lucratividade. E, geralmente, a proteção são dos grandes empresários, não são dos pequenos empresários. Não é do empresário que emprega 3, 4, 10, são dos grandes empresários. Esse negócio do trabalho intermitente, por exemplo, no Reino Unido, a maioria deles é das grandes empresas. Só 10% das pequenas empresas, que você podia dizer, não, é o pequeno empresário que precisa, não, são das grandes empresas. Então, a gente vai ter, de novo, uma concentração de riqueza na sociedade. O Brasil é o país mais desigual que nós temos. Hoje, 6 grandes homens, 6 grandes fortunas, representadas por 6 homens, que eu digo brancos, né? Ganham ou têm renda, riqueza acumulada equivalente a 100 milhões de brasileiros. Tal é a concentração de renda no Brasil. Então, 6 homens têm o equivalente ao que tem 100 milhões de brasileiros em termos de concentração de renda e de riqueza. Então, quando a gente luta por direitos sociais e direitos dos trabalhadores, é uma luta justa, e eles criminalizam. A mentira de que você precarizar ou flexibilizar trabalho para gerar emprego é tão grande que eles esquecem que nós tivemos o maior exemplo nos últimos anos do Brasil, e está aqui o presidente Lula para falar isso. Nós geramos, nos governos do Lula e da Dilma, 20 milhões de empregos formais, sem precisar retirar um direito do trabalhador. Um direito. Muito pelo contrário, aumentando o direito, sem retirar. Por quê? Porque tinha a visão exatamente de que você tinha que pôr dinheiro em circulação na sociedade. Então, o que foi feito? Primeiro, o aumento real do salário mínimo, que foi importantíssimo. Porque o que enfrentou a pobreza no Brasil não foi o Bolsa Família. O Bolsa Família ajudou.
foi uma medida importante, mas ela era uma medida acessória. O que realmente fez com que o Brasil enfrentasse a miséria foi o salário mínimo valorizado. No governo do presidente Lula, o salário valorizou 340%. Isso deu poder de compra para o trabalhador. Trabalhador com poder de compra consome. Se você tem consumo, você puxa investimento. Então, se tinha investimento privado, e pelo lado público, essa emenda, essa PEC 95, emenda 95, jamais existiria no nosso governo. Jamais. Aliás, o presidente Lula tem falado abertamente que tem que revogá-la, vai chamar um plebiscito revogatório. Por quê? Porque no momento de maior crise econômica que nós tivemos no mundo e que atingiu o Brasil, nós fizemos o inverso. O presidente disse assim, nós temos que apostar no investimento. Lançou o programa Minha Casa Minha Vida, que empregou milhões de pessoas, colocou recurso no BNDES para fazer crédito para as empresas, para poder dar emprego e ter, com certeza, giro na economia. Lançou programas sociais de proteção ao trabalhador, fez tudo ao contrário e protegeu a sociedade brasileira. E nós conseguimos crescer em 2010, um ano depois da grande crise, 7,5% do nosso PIB. Nós chegamos a investir 22% do produto interno bruto no Brasil. Sabe quanto que está agora? 15%. Não tem economia que levante, não tem economia que gere emprego com 15% do PIB, gente. E eles não vão melhorar. Sabe por quê? Porque retiraram dinheiro do BNDES, banco privado não vai fazer investimento de longo prazo, e estão retirando dinheiro dos investimentos públicos. E estão acabando com programas sociais. Aí vai o Meirelles na comissão do Congresso, lá na CAI, dizer, não, está melhorando o emprego, e melhorando as condições de vida do povo, porque a inflação baixou muito. Claro que a inflação baixou, não tem atividade econômica. Como é que vai ter inflação? As pessoas não estão consumindo, as pessoas não estão comprando, não tem crédito, não tem como ter atividade econômica. O emprego que está gerando é aquele que ia ter que gerar, porque a economia fez um V, caiu assim, ó, bateu no fundo do poço. Não tem como ir mais para baixo. Então, começa a recuperar lentamente, mas isso vai ter um custo para o povo brasileiro imenso. Então, eles tinham que fazer tudo ao contrário. E aí vem com esse lero de que flexibilizar direito de trabalhador vai aumentar emprego. E aí a gente tem que ouvir o presidente do Tribunal Superior do Trabalho dizer que tem que flexibilizar para gerar emprego. Por que ele não flexibiliza o dele? Que ele ganha o teto do serviço público. Ele ganha o teto do serviço público. Aliás, como nós ganhamos aqui também. Entendeu? Mas ele vai lá e diz assim, não, tem que flexibilizar. Vocês sabem que para ele dar um curso lá no Tribunal do Trabalho, ele ganha também, ele é pago. Ele deu um curso em dezembro do ano passado e ganhou R$ 3.500. Isso fora as outras vantagens. Auxílio moradia, auxílio não sei o quê, auxílio paletó, tudo isso ele ganha. Em dezembro, ele ganhou de remuneração, com férias, 13º, esses auxílios todos, R$ 85 mil. Qual é o trabalhador que ganha R$ 85 mil no Brasil? É um vexame, é um assinte esse homem falar isso. Ele devia ter vergonha na cara e renunciar ao cargo que ele está, gente. E eu sei que ele não expressa a totalidade da justiça do trabalho, que é a única justiça que verdadeiramente protege trabalhador e protege pobre. A única. Porque se você for olhar a justiça civil, federal, etc., é tudo mais para os grandes. Quem sempre defendeu o trabalhador e pobre foi a Justiça do Trabalho. E agora eles acabaram de mudar aqui. E não querem que a Justiça do Trabalho defenda. Então, o doutor Ives Gandra tem que dizer para que vai servir a Justiça do Trabalho. Porque se não for para defender o trabalhador, ela não tem que onerar o contribuinte brasileiro. Ela tem que defender trabalhador e trabalhadora. É para isso que ela foi criada. Então, esse pessoal que foi defender reforma trabalhista no Congresso Nacional, nenhum deles nunca foi assalariado. Nenhum deles nunca ganhou por salário. Nós tivemos vários outros juízes indo lá defender. Gente que tem estabilidade, 2 férias por ano. Não tem problema. Então, é sobre isso que nós estamos falando. E aquele Congresso Nacional é igual. Se você for olhar o Senado da República, 90% lá, até mais, eu diria 95% lá, defende o andar de cima da sociedade. Não é representante trabalhador, gente. A maioria é empresário. Quando chegou lá a reforma, deram vivas, claro, porque eles queriam aquilo. Como na Câmara também, nós temos poucos trabalhadores.
A primeira vez que trabalhador teve reconhecimento nesse país, teve garantia efetiva de direitos e teve a sua qualidade de vida sendo objeto de preocupação, foi quando um trabalhador assumiu a presidência da República. Foi quando o Lula assumiu a presidência. Foi a primeira vez, gente. Nós tivemos, com Getúlio Vargas, a CLT, nós tivemos com João Goulart avanços, nós tivemos com JK também, mas a primeira vez, efetivamente, que se discutiu a necessidade de ter renda para a maioria do povo foi no governo do presidente Lula. Nós estamos voltando a ter fome no Brasil. Isso é uma vergonha, uma indecência. Um país que exporta alimentos. Como é que nós explicamos para o mundo isso? Então, o que nós temos hoje é um ataque sem precedente daqueles que têm muito dinheiro, que querem continuar tendo muito dinheiro e não querem que a maioria do povo brasileiro tenha condições dignas de vida. Isso até é explicável, né? A nossa história é uma história escravocrata. O Brasil foi o último país que deu liberdade para os seus escravos. Nós ficamos 300 anos na escravidão. Portanto, o outro não era sujeito de direito. O outro era objeto, fazia parte do teu patrimônio. Era mandado, era morto, não tinha nenhuma preocupação. E isso ainda está nas nossas entranhas. Tem um deputado que teve a pachorra de apresentar na Câmara um projeto que está lá, que é o seguinte, que o trabalhador rural não precisa ganhar em espécie. Pode ser pago por casa e comida. Gente, isso é absurdo. Absurdo. É a mesma visão que tinham quando a gente colocou o Bolsa Família no Brasil, que é uma espécie de renda mínima. O pessoal dizia assim, não, tem que dar cesta básica e não o dinheiro. Da cesta básica, tutelando o outro, como se desse o dinheiro, o outro ia gastar no quê? Com pouco dinheiro. Ah, mas em vez de comprar comida, vai comprar alguma coisa que não é, que é da casa, e daí? Eles gastam o quê com o quê no dinheiro deles? Quem é que são eles para meter o bedelho como os outros vão gastar? É sobre isso que nós estamos falando, é sobre valores da sociedade. Por isso, gente, a luta da reforma trabalhista ela não pode ser distanciada e diferenciada de outras lutas que nós temos no enfrentamento que nós estamos vivendo no país. Vem aí agora a reforma da Previdência, que disseram que vão amenizar, vão lidar em idade mínima e mais algumas coisas. Não tenho dúvidas que, se eles tiverem condições de passar, eles vão passar do jeito que vier. E, de preferência, passar muito fortemente. Então, nós temos que lutar contra tudo isso. Por isso, a importância de vocês, que são sindicalizados, que conhecem a luta, que sabem como faz a luta, ajudar o povo brasileiro. Esse governo é tão perverso que ele faz economia em reais pequenininhos. O salário mínimo para 2018, ele já baixou 2 vezes. 2 vezes! Quando nós estamos em crise, nós tínhamos que aumentar. O gás de cozinha, gente, subiu 66% em um ano, está R$ 90 o botijão. No governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, 13 anos, subiu 79%. Só que o salário mínimo subiu 340%. No governo do Temeroso, 6%. Então, isso é contra o povo mais pobre. Agora, contra o andar de cima, nada. Nada, absolutamente nada, gente. Não entrou uma medida no Congresso Nacional para aumentar tributo de rico, para aumentar tributo de juros e dividendo, muito pelo contrário. Tudo que entrou lá foi para perdoar a dívida de ruralista, perdoar a dívida de empresário, perdoar a dívida de banqueiro. Tudo que entrou foi isso. A única coisa que eles fizeram, que a gente podia dizer assim, ajudou um pouquinho, foi a liberação do FGTS, que já era dinheiro do trabalhador. De resto, não tem nada. Então, não dá, gente. Nós precisamos muito, muito mesmo da ajuda de vocês para que a gente possa enfrentar essa situação. Se nós não tivermos a visão política, que isso nós temos que mudar na política, e eles estão criminalizando a política, não é por outra coisa que perseguem o Lula, não é por outra coisa que perseguem a esquerda, eles começaram essa lava-jato em cima do PT, achando que tirar o PT do mapa, acabar com o Lula. Aí viram que não dava para segurar, porque os deles são absurdos, né? Fazem coisas absurdas, agora estão meio perdidos nisso tudo, mas eles queriam criminalizar nós, a quem faz pelos trabalhadores. Era esse o objetivo e era esse o foco. Como é que aquele Congresso que caçou a Dilma deixa o Temer? Com 2 denúncias, com mala de dinheiro com assessor, com ministro com apartamento cheio de dinheiro, ele sendo gravado. Deixou.
Porque eles não querem combater a corrupção, não é isso que eles querem. Eles querem é combater um governo que seja progressista e democrático, um governo que faça a inclusão. Portanto, a nossa luta aqui, ela é muito maior do que o enfrentamento à luta dessa reforma fatídica, a reforma trabalhista. Ela é a luta contra o desmonte do Estado brasileiro e contra as condições mínimas do povo brasileiro ter um pouquinho de proteção social. Porque foi isso. Nós começamos a ter um pouquinho de proteção social, sem ninguém perder. Atentem a isso. Não teve um empresário que perdeu nesse Brasil. Um. Eu gostaria que viesse um empresário aqui e dissesse, não, no governo do presidente Lula eu perdi. Perdeu por incompetência. Não teve ruralista que perdeu, não teve ninguém. O povo começou a ganhar. E nem isso eles aceitam. Que gente absurda é essa? Que elite brasileira é essa? Com a visão escravocrata. Então, eu queria fazer um convite a vocês para a gente estar junto. Nós vamos estar lá no Senado da República, eu, como senadora, falo em nome da bancada do PT, junto com vocês. Nem que falte só gritar lá naquele plenário, mas nós vamos ficar gritando lá para não deixar as coisas acontecer. Vamos resistir ao máximo. Mas nós temos que organizar o povo brasileiro. Nós temos que conscientizar a população e temos que ir para a rua. Sem ter rua, sem mostrar a nossa indignação, nós não vamos reverter esse quadro. E daqui a pouco vai ser tarde demais para a gente reverter. É rua e a esperança de 2018. Muito obrigada. Um grande abraço.